Você já deve ter ouvido falar ou lido uma passagem bíblica que diz que Deus levou o profeta até um vale cheio de ossos secos. E ali Deus ordena que o profeta comece a profetizar. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas, mas ao mesmo tempo pouco compreendida. Muitas pessoas conhecem esse texto, mas não entendem o que isso realmente significa. E realmente é um pouco confuso, porque quando você para pensar, Deus, em sua infinita grandeza e possibilidade, poderia ter levado o profeta a tantos lugares. Deus poderia ter pego o profeta pela mão e ter levado ele até um lugar exuberante nesse nosso mundo, praias paradisíacas, cachoeiras maravilhosas. Deus poderia ter levado ele até o alto de um monte para falar com ele, transmitir a mensagem. Deus poderia ter feito um passeio pelo universo, pelas estrelas. Mas Deus vai levar o profeta em visão até um vale cheio de ossos secos. Meu Deus do céu, tem cenário pior do que esse? Mas havia propósito, havia uma razão, e é sobre isso que nós vamos falar no culto de hoje. Seja bem-vindo ao nosso culto, que a gente chama de Rasgando o Véu. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E por que esse nome? Porque nós sempre tratamos de assuntos importantes, mas que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, não têm uma compreensão exata, e é daí que surge muita desinformação e muita confusão. A gente está aqui para descomplicar. Se está complicado, se está confuso, vem para cá, que aqui a gente descomplica e a gente tira essa confusão de forma simples e profunda. Toda quinta-feira nós temos esse culto e é importante lembrar, você não está assistindo um vídeo no YouTube. Você, a partir de agora, está participando de um culto online. Não importa onde você está. Se Deus falou com o profeta em um vale de ossos secos, você acha que Deus não pode falar com você na sua casa? Isso é reduzir Deus a um ser insignificante. Deus pode falar com você que está me assistindo de um hospital, de uma clínica, da sua casa. Na rua, você parou o carro, como o rapaz escreveu para mim na semana passada, no primeiro culto que nós tivemos, há 2 semanas atrás. E ele escreveu para mim dizendo o seguinte, que quando começou o horário do culto, estava tudo certo para ele chegar em casa, mas ele não conseguiu chegar, pegou muito trânsito e ele parou o carro onde ele estava e ali ele participou do culto, ele encostou o carro, obviamente, ele orou, fechou os olhos, cantou, louvou. Pois é, a partir de agora, pelos próximos minutos, você não está assistindo um vídeo no YouTube. É um culto, é um culto a Deus. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos cantar, vamos louvar, vamos orar e vamos aprender mais da palavra de Deus. Os nossos cultos online aqui no canal, eles duram 50 minutos, 1 hora, não mais do que isso. Então que nesse tempo você esteja de forma integral. Assim como eu estou aqui, eu não estou fazendo culto e mexendo no celular, eu estou fazendo culto e estou aqui fazendo outra coisa. Eu estou, por esses próximos minutos, de corpo, alma e espírito, adorando a Deus, me colocando à disposição de Deus e falando com você que está aí participando. Então vamos nos consagrar a Deus nesse momento e entender mais o que significa, o que nós podemos aprender, o que isso tem a ver com a nossa vida. Porque eu creio que o mesmo vento que soprou naquele vale de ossos secos vai soprar aí também agora, na sua casa, no seu casamento, onde morreu o amor, morreu a esperança. Nesse hospital, onde você, enquanto você me ouve, você também está ouvindo o barulho das máquinas, o barulho onde tem tantas coisas apitando aí nesse quarto, é um barulho triste que ninguém gosta. O Espírito Santo vai soprar aí, vai soprar nesse quarto de hospital, vai soprar na sua casa, vai soprar no seu casamento, na sua família. O vento do Espírito vai soprar nesse momento e vai levantar quem está caído. Assim eu creio, e se você crê, então, se você puder, você vai se colocar de pé. Se você puder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, nós estamos unidos com centenas de pessoas e milhares também que vão assistir depois a gravação. Cada vida importa para ti.
Nós não somos um número. Para o Senhor, não. Em qualquer lugar que nós estamos, nós somos apenas um número. Apenas mais um. Mais um funcionário, mais um familiar, parente no meio daquela família imensa. Nós somos mais um quando vamos até um banco, temos que pegar uma senha. Quando nós vamos tirar um documento, somos mais um na fila. Olha, tem 1000 na sua frente, tem 500 na sua frente. Aqueles que têm uma causa na justiça e muitas vezes vão cobrar o advogado, vão querer tentar dar celeridade no processo, descobrem que é apenas mais um. Não, vai ter que esperar, o juiz não julgou a causa ainda. Mas é urgente, doutor, é urgente. Então, mas tem outros na sua frente. E nós temos essa sensação de que nós somos mais um, nós somos um número em qualquer lugar que estamos. Mas diante de ti, não. Diante de ti nós somos teus filhos. E um pai e uma mãe de verdade conhece o seu filho. Ele pode ter 15, 20 filhos. Ele conhece todos. Ele sabe o tom de voz de um, ele conhece a personalidade do outro. Esse aqui é mais irritadinho, esse aqui é mais manso, esse aqui fala muito, esse aqui não gosta de falar, esse aqui é brincalhão, esse aqui não brinca com nada, é muito sério. O pai e a mãe conhecem cada filho que tem. Nós somos teus filhos. A nossa voz não se perde quando nós oramos. Mesmo que nesse momento haja milhares de pessoas orando, a nossa voz não se confunde. O Senhor conhece a nossa voz. E há muitos que participam desse culto e que estão precisando que o vento do Espírito venha soprar, porque a vida dela se tornou nesse vale de ossos secos, nesse campo sem esperança. Deus, nós consagramos esse momento a Ti. O Senhor sabe da nossa intenção. O Senhor sabe que nós estamos aqui de todo o coração para ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu sou apenas um instrumento, eu não sou nada além disso. Quando um médico faz uma cirurgia e aquela cirurgia é bem sucedida, as pessoas vão agradecer o médico. As pessoas vão falar, poxa, esse doutor é muito bom. Ninguém fala do bisturi. Cadê? Me traz o bisturi que me operou, que eu quero agradecer. Não, ninguém fala isso. O bisturi é usado e depois é colocado na gaveta. Só isso. Mas o médico é quem leva toda a fama, toda a glória, pela cirurgia de sucesso que foi feita. E o Senhor é o médico dos médicos. Eu sou apenas um bisturi de Deus nesse momento. Eu só peço que o Senhor use a minha voz, que o Senhor use esse momento para tocar os corações de forma profunda e real. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. E os que creem concordam, digam amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Antes de falar sobre esse assunto que eu quero falar, eu estou sendo tocado por Deus para fazer uma oração que normalmente eu não faria. Ainda mais no culto de hoje. Mas Deus sabe de tudo. Eu quero orar agora por você que tem um familiar que tem algum tipo de vício. Ou você tem um vício. Todo vício deforma a pessoa. A pessoa, quando ela está refém de um vício, ela vai perdendo as suas características. Aquele homem trabalhador, dedicado, amoroso, quando ele se inclina para o vício, ele se apaga, ele perde tudo isso, ele se torna como um vale de ossos secos. E eu quero fazer agora, uma oração por você que tem um vício ou você que tem um familiar viciado. Você pode deixar aqui abaixo os nomes dessas pessoas. Alguém que você ama demais. Aquela é uma pessoa boa, é uma pessoa trabalhadora. Você sente dó, você sente pena, porque você está vendo ela gastar todo o dinheiro. Pensa no homem que trabalha. Pensa numa mulher que trabalha. Pega ônibus, metrô, acorda cedo, vai a pé um pedaço para chegar no trabalho. Não faz corpo mole para o trabalho, mas uma fatia desse trabalho fica na mesa do bar. Uma fatia desse trabalho fica
ali para comprar cigarro, para comprar drogas, às vezes em jogos online. A gente vê essa febre aí de pessoas gastando o que tem e o que não tem com jogos online. Eu quero orar por essas pessoas hoje. O Espírito Santo me move a orar por essas pessoas. Você pode deixar os nomes aqui. Nome de familiares seus, o seu próprio nome, ou o nome de um amigo. Porque às vezes você tem um amigo que é uma pessoa sensacional. Todas as vezes que você precisa contar com ele, você sabe que você pode contar com ele, mas você se dói em olhar para o estado dele, parece que ele envelheceu 10 anos, em um ano. A afeição dele, a aparência dele se transformou depois que ele começou a beber, a fumar, a se drogar, enfim, a virar noites na frente de um computador, porque às vezes o vício é esse. Vamos fazer agora uma grande corrente de oração, um momento de intercessão pelas pessoas que sofrem com vícios. É claro que você pode colocar nomes aqui abaixo de qualquer outra coisa. Ah, eu tenho uma causa na justiça, então hoje eu não posso pedir oração por isso? Pode, claro que pode. Coloca aqui abaixo, causa na justiça, familiar doente, você que tem um problema de saúde. Mas eu fui tocado por Deus nesse momento, porque eu acredito que Deus é quem nos move. Quando eu venho fazer o culto aqui, eu venho com algo preparado. Por exemplo, eu vou falar sobre o Vale de Ossos Secos. Eu li, eu meditei, eu pesquisei, eu fiz as minhas anotações para poder dividir aqui com você. Tem todo um trabalho que nós temos por detrás que você não sabe. Geralmente, quando a gente começa aqui a transmitir as nossas mensagens, nós já estávamos preparando aqui 2, 3 horas antes. E eu não estou nem falando do culto. Eu estou falando aqui do som. Não é isso, Mateus? É o som, é o microfone, é a iluminação. 2, 3 horas antes a gente já está aqui em função. Aquilo que dura para você 50 minutos ou 1 hora, para nós dura 3, 4 horas. Sem contar o tempo que eu estou ali lendo, preparando, estudando a Bíblia para dividir algo importante com você. Mas quando a gente dá o play aqui e a gente falou, Deus, me usa, eu quero que o Senhor me dirija, aí é o Espírito Santo que começa, é o vento do Espírito que vai para lá e vai para cá. E Deus está me movendo a orar por essas pessoas por alguma razão. E vamos orar agora. Se você não conhece ninguém, não, eu não conheço ninguém, eu não estou viciado, eu não tenho ninguém na família, então você vai dizer comigo assim, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E aí você vai me ajudar a orar pelas pessoas que estão deixando nomes aqui abaixo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós ordenamos em nome de Jesus que toda a força de Satanás, toda a força de opressão, tudo aquilo que tem trabalhado na mente, nos pensamentos dos nossos familiares, fazendo com que eles acreditem que eles precisam de mais um trago, de mais uma dose para poder dormir, para poder ser feliz. Jesus, nós ordenamos agora, em teu nome, que esse mal bata em retirada, que essa força maligna perca domínio, não pode tocar em nossa casa, não pode tocar em nossos familiares. Os nossos familiares pertencem ao Senhor. Meu Deus, começa a colocar um desejo dessas pessoas em te buscar, que haja uma troca. Assim como hoje ele tem um desejo pelo cigarro, pela bebida, mas que ele comece a perder esse desejo e no lugar disso ele tem o desejo de conhecer a Ti. Deus, eu sei que há pessoas orando comigo agora que estão enfrentando isso. Ela é quem passa por isso e ela já tentou parar, ela já fez promessa, ela já fez votos dizendo que seria a última semana, seria o último mês. Na virada do ano ela disse, acabou, esse é o último ano, ano que vem vai ser diferente, mas ela não consegue, ela não tem força para levar isso adiante. Muita gente já nem acredita nela, muita gente já não acredita que ela vai ficar livre disso, até diz palavras que não condiz com a realidade, diz que ela não quer nada com nada, diz que ela não tem força de vontade, mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que quando uma pessoa está dominada por isso é complicado, é difícil, é um hábito que já faz parte da rotina de anos. Tem pessoas que fumam há anos, tem pessoas que usam drogas há anos, aquilo já está inserido no dia a dia dela. Mas em nome de Jesus, não há nada que o Senhor não possa quebrar, não há nada que o Senhor não possa mudar, reverter. Então que o teu Espírito comece a curar aqueles que sofrem com isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito esse momento para orar por quem está doente,
por quem tem feito tratamento contra o câncer, pessoas que estão enfrentando dores no corpo. Quando chega o momento de dormir à noite, é o pior momento, ela tem dor, ela fica se revirando na cama, ela tenta achar uma melhor posição que vai doer menos. Deus, isso não é vida. Começa a tocar nessas pessoas, começa a restaurar a saúde, vai arrancando hérnia de disco, vai curando cegos, vai devolvendo a capacidade de ouvir, essa pessoa que não ouve de um dos ouvidos, essa que tem uma dor forte no joelho, ela fez uma cirurgia e mesmo fazendo cirurgia não foi curada. Em nome de Jesus eu peço agora, Deus, não há impedimento para o teu poder agir. O fato dessa pessoa estar orando em casa não impede. Como nós vamos pregar, como nós vamos falar hoje, o Senhor fez uma grande obra em um lugar de morte, um vale de ossos secos. Será que o Senhor não pode fazer uma grande obra também nessa casa? Que ela ouve essa oração, que ela participa desse culto, então sopra o teu espírito para levantar quem está caído, para curar aqueles que estão enfermos já a partir de agora. Meu Deus, eu consigo imaginar pessoas escrevendo aqui nos comentários que passaram a enxergar, cegos escrevendo aqui, eu não enxergava de um dos olhos, eu estou enxergando. Eu consigo imaginar pessoas dizendo isso agora, escrevendo isso aqui abaixo agora, meu Deus, que estavam com uma dor na coluna, que estavam com uma dor de cabeça, que estavam sentindo um peso nas costas, mas que estão sendo curadas agora. Nós acessamos o teu poder através do nome de Jesus. Eu acredito em milagres. Eu não sou do time daqueles que acreditam que não, que foram só os milagres na época de Cristo e acabou, porque o Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras iguais e até maiores, e eu creio em ti. Eu acredito em ti, eu estou aqui falando de ti, nós estamos reunidos no teu nome, então que essas obras maiores começam a acontecer agora, que o Senhor devolva a capacidade de falar dessa pessoa que não fala, depois que ela teve um AVC, ela perdeu a capacidade de falar. Vai restaurando, Deus, agora, vai trazendo cura, saúde, vai tocando nos ossos, nos rins, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, essa gordura no fígado, essa pessoa que sofre com diabetes, com pressão alta, a pressão vive desregulada, que o teu poder comece a tocar e a curar todos que participam deste momento, dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você respire fundo agora. E você que tem alguma dor, uma enfermidade, faça o que você não podia fazer. Pode fazer e seja curado, seja livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que tem um vício também, seja livre disso agora em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que assim seja. Amém. Pode sentar. Olha, eu creio que Deus operou milagres agora. Eu só não vou ler comentários aqui agora para pegar testemunho, para a gente não perder o foco aqui. Mas eu queria muito. Eu só quero te pedir uma coisa. Você que foi curado agora, porque eu sei que pessoas foram curadas. Eu vou deixar um número aqui de WhatsApp. Esse número, ele é meu. É o meu número, você vai falar comigo. Esse número aqui, final 0420. Eu não entro em contato com ninguém. Se algum dia você receber uma mensagem dizendo assim: olha, eu sou o pastor Guilherme, pode bloquear. Eu não entro em contato com ninguém. Mas se você quiser entrar em contato comigo, o meu número é esse, final 0420. Você que foi curado agora, eu queria te pedir uma coisa, só uma coisa. Eu não quero que você faça agradecimentos a mim, eu não quero que você comece a dizer: o pastor Guilherme. Não. Eu só quero te pedir uma coisa. Que você grave um áudio de 30 segundos. 30 segundos. Nesse número aí. Pode gravar um áudio. E ali você vai dizer: eu estava com uma dor no joelho, eu fui curado agora. Pastor Guilherme, eu estava com um caroço e esse caroço sumiu agora. Eu estava com uma hérnia, essa hérnia desapareceu agora. Grava um áudio e manda para mim no meu WhatsApp. Eu não tenho como agora pegar aqui e colocar isso aqui no ar, mas no próximo culto eu queria exibir algumas, não todos, né? Mas um ou dois eu queria mostrar aqui, porque eu tenho recebido tantas pessoas que têm escrito para mim dizendo que foram curadas, que estão sendo alcançadas através das orações dos cultos. Então eu quero saber quem foi curado agora. E atenção, você que trata de uma doença grave, você que trata de câncer, de qualquer problema. Quando você for curado, eu quero ser o primeiro a saber. Eu quero que você grave um áudio para mim nesse número. Aí você vai gravar um áudio. Salva esse número. Esse número você pode
enviar comprovante de doação. Você que está nos ajudando naquele projeto de ir para o Nordeste, muito em breve nós vamos, ainda não temos condições para isso, mas você que já é dizimista, ofertante, você pode enviar nesse número o comprovante. Você pode pedir orientação e aconselhamento por esse número também. Você pode pedir, eu vou te responder. E você que foi curado agora, eu queria um áudio seu de 30 segundos nesse número, porque eu quero depois mostrar aí, porque eu creio que o tempo de milagres não acabou. Essa é uma frase minha há anos e eu acredito nisso, tá? E quando você ficar curado, você que precisa fazer exames, quando você pegar o diagnóstico lá, fui curado, eu quero ser o primeiro a saber. Nós não podemos colocar, e você nunca vai me ver ensinando isso, o nosso foco nos milagres. Não, o nosso foco é a nossa salvação, é a vida eterna. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós devemos sim buscar o agir, a graça de Deus, o favor de Deus. Quando Jesus esteve aqui, Jesus pregou sobre salvação, Jesus pregou sobre a vida eterna. Mas vem cá, Jesus não fez milagre não? Jesus passava pelo leproso e falava assim, não, então, fica leproso, o que vale é você ser salvo, enquanto você não é salvo, né, vai demorar 20, 30 anos até você morrer, fica aí leproso. Jesus não fez isso. Com o cego, com o leproso, com o paralítico. Quando Jesus via um faminto, Jesus não falava, não, eu já dei a palavra, ele já se alimentou da palavra, agora já é o suficiente. Não. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Então eu creio em um Deus que nos ensina que a salvação é a coisa mais importante. Mas aqui nós também podemos viver milagres. E você que teve que viver um milagre agora, manda para mim um áudio que eu vou ficar feliz. E vamos ao que interessa. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Abra sua Bíblia aí, Ezequiel 37. Sopra, Espírito. Vamos cantar, mas cante crendo no que você está cantando. Trazendo vida. Junta meus pedaços. Juntam meus pedaços. Já ouço ruídos. Já ouço ruídos do teu agir. Ezequiel 37. Faz levantar do vale. Faz levantar do vale. Põe de pé meus ossos secos. Põe de pé meus ossos secos, com teu poder, vem restaurar. Vem restaurar. Da multidão de caídos, da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Então sopra, Espírito Santo, porque há casas agora, há famílias, há vidas que estão como este vale de ossos secos, mas que o Senhor possa levantar neste momento um exército, que ao final deste culto um exército ganhe vida, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Veja só, tanto lugar que Deus poderia ter levado o profeta Ezequiel, mas Deus não foi Satanás. Deus o levou em visão. Diz a Bíblia aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus o levou para lá. Às vezes, Deus vai te levar para os pastos verdejantes. Como é bom, né?
Há tempos de pastos verdejantes, onde tudo dá certo, onde tá tudo fluindo, tá tudo se encaixando, sabe? É só boa notícia, é só vitória, você tá sempre cantarolando, você tá sempre com um sorriso no rosto, porque Deus te levou. O bom pastor te levou aos pastos verdejantes. O bom pastor te levou às águas tranquilas. Então, tá tudo tranquilo, não tem notícia ruim, você tá com saúde, sua família tá bem. Oh, maravilha! Deus nos leva à terra prometida, como levou o seu povo, a terra que mana leite e mel. Mas às vezes Deus vai nos levar a um vale de ossos secos. E só existe uma forma de você sair vivo do vale de ossos secos: profetizando. Profetizar, porque às vezes há muita confusão sobre essa palavra. O que é profetizar, pastor? Eu quero profetizar, então eu começo a adivinhar o futuro, olha o Senhor. Não. Profetizar é você chamar à existência o que não existe. Então você está agora com um familiar doente. Você olha para ele, o que você vê? Doença. Você pega o exame, o que diz no exame? Doença. Você ouve esse barulhinho do hospital, o que isso te faz lembrar? Doença. Você olha para a cama, você volta para casa para passar uma noite em casa, enquanto ele está no hospital, você olha a cama dele vazia, você passa pelo quarto dele, o quarto dele está vazio porque ele está no hospital. Isso te faz lembrar o quê? Doença. Então você está vendo a doença. Mas você vai dizer que ele seja curado, que haja saúde. Isso é profetizar. É isso. Você chama à existência o que não existe. Ele vai ser curado. Deus, tem misericórdia. Eu não mereço. Eu não tenho méritos. Não há boas obras em mim capaz de fazer isso. Mas eu sei que se o Senhor quiser, basta uma palavra, ele vai ser curado. É isso. Isso é profetizar. É você chegar no seu local de trabalho, na sua empresa, onde está tudo muito atrapalhado, e quando você pisa os pés lá, você fala assim: hoje o dia vai ser uma bênção. Não me importa se é final de mês. Não me importa se a gente está passando por um período de dificuldades. Eu creio que Deus vai prover e no final do mês eu vou ter condições de honrar os meus compromissos. Chama a existência. Começa a chamar a existência o que não existe. O meu filho é uma bênção. Meu filho vai abandonar esses vícios. Ele vai pegar nojo disso. Eu ainda vou ouvir da boca do meu filho: mãe, parei de fumar, parei de beber. Começa a profetizar. Começa a chamar a existência o que não existe. Esse é o único jeito de sair de um vale. Quando Deus levou ele de ossos secos, quando Deus levou ele para esse vale de ossos secos, a única ordem que Deus deu para ele foi essa: profetiza. Ezequiel, profetiza. Profetiza. Mas antes, o que é interessante a gente notar? Que antes de Deus falar isso para Ezequiel, Deus vai fazer uma pergunta para ele. No versículo 3, então Ezequiel viu, imagina, ossos sequíssimos. Então, pessoas que haviam morrido há muito tempo. Pessoas que haviam morrido em uma batalha, porque não era um cemitério. Deus não levou ele para um cemitério. Isso aqui era um campo de batalha. Se fosse um cemitério, os ossos estariam enterrados, sepultados. Mas era uma pilha de ossos e mais ossos. Então, o que aconteceu ali? Uma batalha onde muita gente morreu, lembrando que foi uma visão, né? Mas uma batalha onde muita gente morreu e depois esses perdedores que morreram ficaram ali, não tiveram nem um enterro digno. Nem um enterro digno, ficaram ali jogados a ponto dos ossos se secarem. E aí Deus vai levar Ezequiel para esse cenário e Deus vai fazer uma pergunta para ele assim: ó, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Esse tu o sabes que Ezequiel disse, ele não foi assim, né? Deus está perguntando para ele: ô Ezequiel, você acha que esse vale de ossos secos pode tornar a viver? E a resposta do profeta não foi assim: eu creio, amém, é isso aí. Não. A resposta do profeta foi assim: Deus, então, o Senhor sabe, né? Assim, se o Senhor quiser que esses ossos venham ter vida, eu sei que o Senhor pode.
mas eu não boto muita fé, não. Foi isso que ele quis dizer com esse Senhor Deus, tu o sabes. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Se eu perguntar para você assim, você acredita que Deus pode curar você dessa enfermidade? Talvez a sua resposta no seu íntimo seja assim: olha, eu sei que Deus pode curar, mas se eu vou ser curado, eu já não sei. Eu sei que Deus pode restaurar um casamento, mas se o meu será restaurado, eu já não sei. Eu sei que Deus pode curar uma alma angustiada, mas se a minha alma vai ser curada e eu vou ficar livre dessa depressão, eu já não sei. Eu sei que Deus pode prosperar, Deus pode abrir portas, mas se Deus vai fazer isso na minha vida, eu já não sei. Foi mais ou menos essa a resposta que o profeta deu. Deus, tu sabes, poder, eu sei que o Senhor pode. Mas eu não... Imagina, ossos secos vivendo, que loucura. E aí Deus vai dizer para ele, no versículo seguinte, você pode ler comigo aí, Deus vai dizer, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E aí o profeta começa a profetizar. A princípio vai nascer ali tendões, a carne, a pele, mas ainda falta vida, ainda falta alguma coisa. E aí Deus vai dizer, profetiza de novo, profetiza outra vez. Como diz aqui no versículo 7, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, fez barulho. E eis que se fez um rebuliço. Às vezes, quando Deus está ajeitando as coisas, vai ter um rebuliço. Para Deus consertar, para Deus colocar cada osso com osso, cada tíbia com tíbia, cada fêmur com fêmur, cada coisa no seu devido lugar, às vezes, para Deus poder ajeitar, vai ter um rebuliço primeiro. Vai ter, e a gente tem que estar pronto para isso. Então, ele começou a profetizar e começou a osso, imagina uma confusão de osso colando no osso e aquela coisa toda, e um barulho. E aí vieram os nervos e cresceu carne e cresceu a pele, mas não havia neles espírito, ainda faltava algo. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eu acredito nisso. Eu creio nesse mesmo Deus. Aqui, nesse contexto, Deus estava falando sobre o povo de Israel, que naquele tempo estava no cativeiro. Então aquele povo alegre, aquele povo... Você sabe que o povo de Israel sempre teve essa característica de festa. Você nunca ouviu falar que Davi dançava, Davi cantava, ele tocava harpa, ele dançava e muitas vezes até criticavam ele porque ele era muito alegre. E o povo de Israel sempre teve essa característica de alegria, de cantar, de felicidade, de tudo é festa. Vamos fazer uma festa para lembrar quando a gente saiu do Egito. Vamos fazer uma festa para lembrar quando o azeite se multiplicou. Vamos fazer uma festa, tudo era festa. Festa de casamento, você sabe quanto tempo durava uma festa de casamento? Uma semana. Uma semana durava a festa de casamento. Então o povo sempre foi um povo muito alegre, que comemorava por tudo. Só que esse povo agora, esse povo estava no cativeiro. E esse povo estava triste, esse povo estava desanimado. A gente nunca mais vai voltar a cantar. A gente nunca mais vai voltar a ter esperança. A gente nunca mais vai voltar a ser feliz. Agora acabou, né? Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só derrota. Agora não tem mais nada. E aí Deus falou para o profeta, usou toda essa história para dizer para ele, não, vocês vão voltar à vida. E eu digo para você que perdeu a esperança, que o Espírito Santo sopre aí agora, onde você estiver, porque eu creio que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa boa para acontecer. Não pense que, já acabou, porque uma fase muito boa da minha vida eu não soube aproveitar. E agora, né? Agora eu tô doente. Agora eu tô desempregado.
Agora eu estou velho, então agora não. Deus pode levantar do meio desse vale de ossos secos um exército. E eu creio que é isso que ele faz agora. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé, a não ser que você não possa. Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir que o vento do Espírito venha soprar nesse casamento, na tua família, nessa situação que não tem vida mais. Você olha para isso, você vê a morte. Acabou. Aquele vale representava isso, um dia existiu vida aqui. Um dia esses ossos foram soldados. Um dia esses ossos foram pessoas. Mas hoje são ossos. Talvez você olhe para a sua vida e veja isso. Um dia a minha empresa foi uma empresa. Hoje não é mais. Um dia a minha família foi uma família. Hoje não é mais. Hoje minha família não é uma família. Um dia meu casamento foi um casamento. Hoje a gente divide o mesmo teto. O vento do Espírito vai soprar. Vai soprar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, fique de pé agora. Faça dessas palavras, desse hino, a sua oração. Porque esse é o sentido desta palavra. Você que tantas vezes já tinha lido ou ouvido falar, o que significa essa passagem do Vale de Ossos Secos? Significa que onde o homem colocou um ponto final, Deus tira o ponto final, põe uma vírgula, pula uma linha, vai para um outro parágrafo, vira uma página e começa a escrever uma nova história. É isso. A esperança. Assim como houve esperança para aquele povo e o povo estava no cativeiro, você também pode estar preso a algo, uma situação ruim. Você não vai morrer nesse cativeiro. Há esperança. Talvez você esteja igual a Ezequiel. Ezequiel acreditava em Deus, mas Ezequiel não acreditava que as coisas poderiam mudar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os meus pedaços. Junta os meus pedaços. Já ouço ruídos. Eu já ouço nessa noite do teu agir. Do teu agir. Faz levantar do vale, faz levantar do vale. Põe de pé meus ossos secos. Põe de pé meus ossos secos. Com teu poder, vem restaurar, da multidão de caídos, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Deus está colocando coisas no lugar nessa noite. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, pede para Deus agora, sopra na minha vida, Espírito Santo. Peça, Jesus, sopra, vem soprar no meu coração, vem soprar na minha casa, porque quando eu olho para essa casa eu vejo um vale de ossos secos. Não há vida, já existiu alegria, já existiu comunhão, já existiu respeito, hoje não há mais.
Hoje é a sombra daquilo que um dia existiu, mas eu creio que o Senhor pode levantar das cinzas, o Senhor pode trazer outra vez a alegria, a paz nessa casa. Deus vai soprando nessa empresa, vai soprando nesse hospital, vai soprando neste hospital agora, porque tudo lembra a morte para essa pessoa, para onde ela olha, mas que o Senhor comece a levantar no meio deste vale de ossos secos. O Senhor começa a levantar cura, vai curando. Eu oro pelas crianças que estão hospitalizadas, Deus. Essa semana eu visitei o TEL e eu tenho visitado muitas pessoas hospitalizadas. Eu oro por essas pessoas agora. Jesus, sopra nesse leito, sopra agora. Jesus, sopra agora para trazer cura, para trazer vida, para operar o teu milagre. Eu sei que o Senhor poderia ter nos levado a um cenário mais bonito. O Senhor poderia ter nos levado a um lugar melhor, mas o Senhor nos pegou pela mão e nos colocou neste vale para que nós profetizássemos, e é o que nós fazemos agora. Então profetiza, minha amiga, meu amigo, comece a chamar a existência, comece a dizer: Deus, opera aqui, Senhor, opera na minha casa, opera na minha família, opera nos meus caminhos, opera no meu interior, opera na minha alma. Não diga nada agora. Não diga nada. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha soprar agora no seu interior, porque não basta nascer pele, tendões, cartilagem, não basta osso colar com osso. Se não houver espírito, deixará de ser um vale de ossos secos para ser um vale de defunto. Mas quando o Espírito entra, é diferente. Então vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra, sopra, sopra agora. Começa a derramar da tua presença sobre todos que oram neste momento. Aleluia. Aleluia. Receba a presença de Deus, receba o toque do Espírito Santo, o perdão de pecados. Você que estava caído espiritualmente, prostrado por causa do pecado, Jesus te limpa, te lava, Ele sopra e leva embora o seu passado e os seus pecados. Tenha vida, tenha paz. Tenha cura na sua alma agora. Quantas pessoas que estão doentes, Deus, de alma. A vida dela é cuidar do pai, como aquela família que eu também visitei essa semana, que o seu Luiz tem Alzheimer. Quantas pessoas que estão assim, meu Deus. Vive para cuidar do pai, vive para cuidar da mãe, vive para cuidar de alguém. E quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida dos outros? O Senhor. Então cuida dessa pessoa que cuida de todo mundo, que se vira para ajudar todo mundo. Desse pastor que ora comigo agora, que muitas vezes deixa de viver a própria vida, não tem tempo para si, mas tem tempo para suas ovelhas. Eu oro por esse pastor, por esse presbítero, por esse diácono, não importa a igreja, a religião. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Onde tem um servo de Deus orando agora, que cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dele. Cuida o Senhor dele. Onde tem alguém que cuida de um familiar doente, que tem que preparar todos os dias a comida, a refeição, para os filhos, para o marido, para todo mundo. Faz tempo que essa mulher não tem um dia de folga de verdade. Que ela fica o dia inteiro em casa sem fazer nada. Porque mesmo em casa ela trabalha, ela arruma casa, comida. Faz tempo que essa pessoa não tem um dia de paz. Deus, seja o Senhor a nossa paz. Traga paz ao nosso coração. Agora.
nós rendemos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Respire fundo. E diga comigo: Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar. Nunca me deixe eu te abandonar. Aleluia. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz. Nada me faz mais feliz Que poder sentir Jesus me tocar e o teu Espírito em mim, e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadiu. E o teu amor invadiu. alegria. De alegria fluir Em meu coração. Em meu coração. Diga em alto e bom som: eu quero mais. Eu quero mais, Muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Desde o início, diga: minha razão de viver, com alegria, porque o vento do Espírito está levantando um exército nessa noite. Ele tira você do chão, Ele apaga os seus pecados, Ele apaga o seu passado. Que maravilha! E Ele nos levanta nesse momento. Nada me faz mais feliz. Nada me faz mais feliz Que poder sentir Jesus me tocar. Jesus me tocar. E o teu Espírito em mim. E o teu Espírito em mim se mover. Comover a minha emoção. A minha emoção. E o teu amor. E o teu amor invadiu. E o teu amor invadiu. E a alegria fluiu em meu coração. Em meu coração. Com alegria. Diga: eu quero mais. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Do meu viver. Respire fundo. Diga amém. Amém e amém. Como é bom, olha, como é bom. É culto, não é vídeo não. Isso aqui é culto. Não desligue, eu vou dar a bênção final. Não saia antes da bênção final. Em menos de 5 minutos eu vou terminar o culto. Como prometido, sempre de 50 minutos a 1 hora. Quais dias que nós temos culto aqui no nosso canal? Você já é inscrito aqui no canal? Se inscreva aqui no canal, na nossa página Guilherme Grando.
Todos os dias nós temos vídeos devocionais. Você está assistindo o devocional? Gente, tá tão forte, tá tão especial o devocional. Todo dia tem devocional, todo dia tem a oração da noite também no canal, todo dia. Agora, culto, são 3 por semana. Terça-feira, à noite, tem um encontro de esperança, que o pastor Felipe é quem ministra esse culto, também um tempo de oração e de intercessão. Quinta-feira, o nosso encontro chamado de Rasgando o Véu, onde a gente sempre vai trazer assuntos e também passagens da Bíblia que muitas vezes as pessoas não entendem exatamente o que significa. A gente vai trazer aqui, como hoje falamos sobre o Vale de Ossos Secos. E domingo, aí é o culto principal, que é a celebração da semana. Oração pela família, oração de cura, palavra, louvor, adoração. 6 horas da tarde é o culto de domingo. E durante a semana, terça e quinta, 8 da noite. Põe um reloginho para despertar, para você participar desses nossos encontros de fé transmitidos aqui pelo nosso canal. Combinado? Outra coisa importante. Existem conteúdos que eu só coloco no grupo do WhatsApp. Você já está no grupo? Primeiro comentário aqui, eu vou colocar o link do grupo do WhatsApp. Clica para você entrar. Não saia do grupo, porque tem coisas, tem orações, tem mensagens que eu só coloco lá. E antes da gente fazer a bênção final, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos lutando para cumprir com algo que Deus colocou dentro de nós. Eu penso todos os dias na minha salvação. É bom ter uma vida plena aqui? Claro. Mas um dia essa vida vai acabar. E a gente vai estar diante de Deus e a gente vai prestar contas. E Jesus deu várias dicas sobre esse dia. Jesus contou várias coisas sobre como vai ser esse dia. Uma das coisas que ele disse é que muitos vão ter uma surpresa nesse dia. Ele vai se virar para muitos e vai dizer assim: apartai-vos de mim, não os conheço. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive nu e você não me vestiu. E aí esses vão responder assim: Senhor, quando que o Senhor esteve nu e a gente não te vestiu? Quando que a gente viu o Senhor com sede e a gente não te deu água para beber? Quando você negou para um dos meus pequeninos. Então, o pecado da omissão é um pecado que vai comprometer a salvação de muita gente. A gente não pode ver uma realidade difícil das pessoas e fingir que não viu. Eu tenho me esforçado, eu tenho feito a minha parte. Tem 4 abrigos, 4 orfanatos aqui em São Paulo que nós estamos indo. Fizemos na semana passada, compramos agasalhos, porque aqui está fazendo muito frio aqui em São Paulo. Compramos agasalhos. Com que dinheiro que nós compramos? Dízimos e ofertas que você tem semeado. E agora, o nosso próximo grande, porque a gente tem gastos sempre, até para manter aqui, porque a gente tem pessoas que nos ajudam aqui, uma equipe técnica para poder colocar os cultos, as transmissões, tudo isso a gente tem custos, a gente tem gastos, mas o nosso próximo grande desafio, porque desafios a gente tem todos os dias, mas o próximo grande desafio, porque esse é bem salgado, é construir o poço lá no Nordeste. Já tem o local, já tem tudo direitinho, já tem a empresa, mas o valor é caro. E eu queria que você participasse disso. Se todos que estão assistindo agora, todos, se tornassem dizimistas desse trabalho, a gente faz esse poço. Semana que vem a gente está viajando para lá para fazer. Se todos que estão nos assistindo passassem a semear os seus dízimos nessa obra, que é obra de Deus. Há muito rigor no controle, nos gastos, em tudo. Eu não sou o dono. O dinheiro vem para mim e eu vou lá fazendo os pagamentos. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente não faz nada amador, não. Tá tudo direitinho. Existem leis, existem regras. A gente foi em cartório, registrou. Esse dinheiro, esses valores serão usados para isso. E sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um Pix agora de R$1. R$1. Por quê? Porque daí já fica salvo lá. Vai aparecer o nome de Amor que Transforma. E aí, quando você tiver dízimo para apresentar, ou quando você tiver uma oferta para apresentar, aí sim você já tem salvo lá nos Pix recentes, e aí você vai lá e faz a sua transferência, faz o seu Pix. Nós temos a conta no Banco do Brasil e nós temos também uma conta no Banco Digital. Os meios aparecem aí para você agora e eu vou dar a bênção final enquanto o Mateus vai cantar. Você pode apresentar a sua melhor oferta, propósitos, enfim, o que você quiser, tudo de forma voluntária. E se você quiser fazer isso, faça de fazer R$1
só para ficar salvo, e quando você tiver ofertas e dízimos, você apresenta mesmo. Eu quero mais, muito mais, o teu poder. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Eu quero mais. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão Meu viver. do meu viver. Vou dar a bênção final agora. Que Deus abençoe, e que Deus abençoe você que não tem nada para dar também. Eu não estou aqui movido por interesses financeiros. Tanto é que o que nós estamos arrecadando é para fazer um poço no Nordeste. É para cuidar das crianças no orfanato. E até você que não tem nada para dar, não tem problema. Ore por nós. Você pode orar por nós. Já vai ser de grande ajuda. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, seu trabalho, tudo que é seu. E que você não se esqueça, todas as vezes em que você estiver em um vale de ossos secos, Deus está nos chamando a profetizar. Profetiza, chama à existência o que não existe. Essa é a palavra de hoje. Deus, eu oro por todos os dizimistas que estão nessa missão, ofertantes, pessoas de várias igrejas, de várias denominações, mas que estão participando disso, que se tornaram semeadores dessa obra, desse amor que transforma. Jesus, toda honra e glória seja dada a Ti. Nós entregamos a nossa vida, nos dê uma noite de descanso, de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Respire fundo. Estenda suas mãos aqui para mim. Não esquece de estar lá no canal, no WhatsApp, e de mandar o áudio lá para mim, e no WhatsApp também. E se você quiser desabafar, esse número você pode conversar comigo, que eu vou te atender, vou te ajudar. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Amém. Boa noite. Deus abençoe.